Olá, estamos vivendo hoje um tempo de uma grande transição na nossa nação. Até o final da tarde de hoje, saberemos quem vai governar a nossa nação e boa parte do país, quem vai governar os estados, ou seja, uma transição política. No entanto, para além de uma transição política, todos nós, como povo, estamos vivendo uma grande insegurança. Não é à toa que está aí uma instabilidade nas bolsas de valores, está aí uma grande apreensão por conta das montadoras de veículos, as grandes indústrias, o comércio de forma geral, a parte imobiliária, você percebe que estamos todos apreensivos. Ninguém está arriscando muito porque não sabemos o que vai se dar de janeiro para frente pelos próximos 4 anos. Podemos contar a história de 12 anos para trás, mas não sabemos o que vem pela frente. E todos nós estamos, de certo modo, inseguros. E não somente esta insegurança pontual, porque hoje é o dia em que isso vai se definir, nós estamos falando também de uma insegurança muito maior. A insegurança, por exemplo, no que diz respeito à vida pública. Está difícil ir e vir, o trânsito virou uma loucura, você não sabe mais qual é o lugar seguro. Qual é o lugar para você estacionar o seu carro? É dentro ou fora da garagem da sua casa? Às vezes a gente acha que é dentro, mas aí entra alguém e não só rouba o seu carro, a sua casa, faz refém a sua família. Parece que não há um lugar seguro. Estamos vivendo um tempo de insegurança no que diz respeito à apreensão quanto aos nossos filhos, porque eles estão sendo assediados pela pornografia, assediados pela drogadição, pela dependência química de forma geral, pela mentira, desonestidade, violência, enfim, estamos vendo um tempo de muita insegurança. Aqueles que se casam, antigamente falavam assim, até que a morte nos separe, alguns hoje se casam e dizem até que a próxima briga nos distancie, nos separe, ou até a próxima crise financeira, enfim, parece que não há mais segurança. Essa é uma impressão que é sinalizada o tempo todo pela nossa cultura. Mas eu discordo disto. À luz da palavra de Deus, existe um lugar seguro. E eu quero então ler um texto das Escrituras Sagradas que falam desse lugar seguro. Quero ler o Salmo 23. Eu escolhi esse salmo não por não ter outros textos. A Bíblia é recheada de textos que falam sobre segurança. Mas esse texto, por ser muito conhecido, traz para nós uma lição e é mais rápido fixar o que esse texto diz, exatamente por ser muito conhecido. Olha o que diz as Escrituras. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu sou apaixonado por esse salmo. Assim que eu me posicionei diante de Deus em me tornar um discípulo de Jesus, esse foi um dos textos que mais marcou o início da minha caminhada cristã. Eu sei que é um texto, como eu dizia, muito lido, muito conhecido, mas esse texto traz uma mensagem poderosa. Eu tenho muito medo de um texto muito conhecido, porque corre-se o risco de que, pela muita repetição da leitura, as palavras percam o poder, o impacto sobre a nossa vida. Mas pense sobre o conteúdo que está aqui. Não vamos lê-lo como alguém que cita um mantra, nós vamos lê-lo como palavra que sai da boca de Deus, como revelação do trono de Deus para a minha vida e para a sua vida. E a Bíblia fala aqui de um Deus que se mostra, que se apresenta como um pastor. Veja, esse pastoreio, esse cuidado de Deus, isso é sinal claro de segurança na vida. Qual a garantia que eu tenho de que a vida vai dar certo? Qual a garantia que eu tenho que as coisas vão caminhar bem? Qual a garantia que eu tenho que o final de uma determinada trajetória vai gerar para mim crescimento, aprendizagem? Humanamente falando, garanto a você, não há nenhuma garantia. Viver é correr risco. Essa é uma grande verdade. Mas na perspectiva da fé,
O lugar seguro é a presença de Deus. Nada melhor do que ser pastoreado por Deus. A Bíblia chega a dizer que Ele, Jesus Cristo, é o bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas. E é Ele mesmo quem nos arrebanha, quem nos chama para o seu aprisco. E nesse lugar de pastoreio, de cuidado de Deus, a Bíblia fala que vamos ter o que nós precisamos ter para a nossa felicidade, para a nossa satisfação. O texto vai trazer aqui uma analogia, de forma figurada, fala do pastor do campo cuidando das ovelhas, e essas ovelhas, elas necessitam de quê? Para serem felizes, para alcançarem satisfação. Elas precisam de ter uma água, ela precisa de ter um pasto verde, e ela precisa de ter um lugar seguro, um aprisco. Ela precisa de ter um aprisco. E o texto fala aqui que esse Deus, como pastor, ele guia suas ovelhas a águas tranquilas, não basta ter água. De repente você põe as ovelhas ou o rebanho num lugar de correnteza, vai matar o rebanho inteiro. A ovelha, ela é um animal frágil, um animal que demanda um cuidado muito especial. Não é como um boi bravo, não é como um búfalo, é um animal frágil e que demanda pastoreio. E ele fala então de um pastor de ovelhas aqui, que leva essas ovelhas a águas tranquilas e as conduz mansamente. Chega a dizer aqui sobre levá-las também a um lugar em que não somente tem água tranquila, mas pastos verdejantes. E é nesse momento então que Deus se apresenta como um Deus extremamente cuidadoso, um Deus que cerca os seus, um Deus que nos protege. Quantas vezes você saiu do seu trabalho, voltou para sua casa, não teve nem noção do que aconteceu e Deus estava te livrando? Quantas vezes você dormia um sono pesado e você estava sendo livre de um assalto, até mesmo de uma situação mais grave, que se só assaltasse, levasse alguma coisa, se só nos roubasse, mas às vezes põe em risco a integridade física, a vida dos nossos familiares? Quantas vezes você esteve saindo de um banco com o dinheiro do seu mês de trabalho ali no bolso e você chegou em casa em segurança? Às vezes a gente dá muito foco naquilo que deu errado, mas esquecemos daquilo que deu certo. Focamos muito nas perdas, mas não pensamos nos ganhos. E esse texto fala de um pastor que cuida de nós, que nos protege. Ele chega a dizer que a vida inclui momentos difíceis. Olha que coisa interessante, não é um texto alienado que ignora a realidade. Pelo contrário, ele diz, olha, tem hora que tem vale da sombra da morte. Tem hora que tem sombra, água fresca, pasto verde, aprisco, mas tem hora que tem vale da sombra da morte. Mas mesmo quando o vale da sombra da morte se torna uma realidade para essas ovelhas, ele diz que esse Deus gera uma coragem, gera uma proteção, de forma em que ele afirma, Davi afirma como ovelha no pastoreio de Deus, diz, eu não temerei mal algum. Olha o detalhe, porque tu estás comigo. Ou seja, a presença de Deus é o que gerava segurança no coração de Davi, não só na hora da sombra, água fresca e pasto verde. Ou seja, não só na hora das benécias, não só na hora do momento em que as coisas funcionam, mas até na hora do vale da sombra da morte. Ele diz, por que eu vou temer? Deus está comigo. Às vezes a gente teme coisas demais, tem gente que é movida pelo medo, tem medo de quase tudo na vida. Medo de casar, medo de ter filho, de começar um trabalho, medo de iniciar uma empresa, medo de viajar, medo. Opa, vamos parar por aí, porque na verdade, no lugar do medo, deveríamos ter confiança em Deus, porque Ele é o nosso lugar seguro. É Ele quem garante que vamos sair e chegar, é Ele quem garante que vamos casar e o casamento vai ser uma bênção. É claro que estamos falando de uma parceria, não estou falando de uma ação exclusiva de Deus, mas de um homem que escolhe Deus e faz desse Deus o seu pastor. Então, nessa aliança, ele diz, pode ter vale da sombra da morte, ou seja, dias maus, lutas, dificuldades, mas não precisa temer não, porque o Senhor está contigo. E aí chega o momento em que ele vai falar sobre a honra. Ele diz, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Agora aqui esse versículo especialmente fala de um Deus que nesse processo de nos pastorear, de ser para nós um lugar seguro, Ele também é um Deus que deseja nos honrar. Percebe? O cálice transborda, ou seja, está falando de uma vida abundante,
de uma vida em que o benefício de Deus na nossa história é tão extraordinário que dá para nós e ainda transborda para que alguém, além de nós, seja abençoado, afetado por essa manifestação da graça divina na nossa vida. Deus quer nos honrar, inclusive, na presença daqueles que nos veem como inimigos. É óbvio que aquele que ama a Deus não tem inimigos, mas é provável que alguém te tenha como inimigo, por alguma razão que até você desconhece. E Deus diz, eu vou te honrar na presença dos seus inimigos. O seu cálice vai transbordar. E aí, ele termina dizendo que a misericórdia de Deus vai te seguir. Olha que coisa interessante. Você não precisa correr atrás da misericórdia de Deus. Ao contrário, a misericórdia de Deus vai seguir você todos os dias da sua vida. E você vai habitar. Veja, não é passar um tempo, não é fazer uma morada temporária, mas habitar fala de algo permanente. Você vai habitar na casa do Senhor para sempre, ou por longos dias, como vem em algumas traduções. Esse lugar em que eu e você habitamos não é uma estrutura física, não é um templo, não é um lugar feito de paredes, de teto. Esse lugar que ele fala que iremos habitar é o próprio Deus, ou a presença de Deus. Ele é o nosso lugar seguro. Estamos todos apreensivos, volto a dizer, eu também estou. Não tenho dúvida nenhuma que você também, como um pai, um chefe de família responsável, também está inseguro. O que vai ser do nosso país eu não sei, mas eu sei que bem algum falta àqueles que temem a Deus, como diz a palavra do Senhor. Então, permita-se ser pastoreado por Deus e faça de Deus o seu lugar de segurança, o seu lugar estável, o seu lugar seguro. Deus te abençoe, te ajude, nos ajude e que Ele tenha misericórdia da nossa nação pelos próximos dias em que nós iremos experimentar uma grande transição na nossa pátria. Deus abençoe a todos, uma excelente tarde, em nome de Jesus. Amém.